A paz do Senhor Jesus, queridos. Que Deus abençoe nessa tarde a todos. É com muita alegria nessa tarde que eu estou, passando aqui para desejar um final de domingo abençoado a cada um e para trazer uma palavra de Deus ao seu coração, você que está aí do outro lado, para você meditar, para que nessa tarde você venha se achegar mais, ao Senhor, para que você venha, entender o seu chamado, entender, aquilo que Deus tem na tua vida. A palavra do Senhor diz que quando Ele nos escolheu, Ele escolheu do ventre, Quando nós estava lá no ventre da nossa mãe, Ele nos escolheu, Ele nos separou, E para esse dia chamado hoje, então Ele está no controle, está na direção da nossa vida. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, no verso 5, ele diz que Ele escolheu você, escolheu a mim, quando estava no ventre, da nossa mãe. Então ali ele nos formou, Ele nos criou e Ele nos projetou para esse dia chamado hoje. Ou seja, Ele escreveu a nossa história. Então nós somos privilegiados porque somos escolhidos dEle. Ele escolheu e Ele deu o poder, Ele deu autoridade. Ele fez, além de primeiramente Ele ter feito obras grandes, na nossa vida, de ter nos purificado, nos libertado, escrito o nosso nome no livro da vida. E então, aí, além disso, Ele está todos os dias, todas as horas conosco, Ele tem caminhado conosco, Ele está nos instruindo, nos ensinando, porque Ele sabe que nessa terra não é fácil, Mas Ele está todo o tempo nos ensinando. Então, e Ele fala conosco, primeiramente, através da sua palavra, Nós sabemos que a palavra dele é a maior profecia, a maior revelação. Então, todo o tempo Ele está falando conosco. É através do louvor, é através de alguém ali trazendo uma palavra, através de um testemunho. Então, assim, dessa forma, Ele fala conosco todos os dias. Então, nessa tarde, você está tendo a oportunidade de ouvir a voz dele. Então, eu queria deixar para você meditar comigo, você que tem a sua Bíblia, você pode acompanhar. E se você não tiver, você pode ficar aí só ouvindo. Então, daí nós vamos ler no quarto evangelho, no evangelho de João, um capítulo bastante pregado, bastante conhecido da igreja. Quem sabe você aí ainda não conhece, mas todos nós evangélicos nós conhecemos bem, porque é uma palavra que é bastante falada, é uma palavra que é bastante pregada, porque é a vontade de Jesus, porque é a própria palavra de Jesus, é o próprio Jesus falando, ali naquela oportunidade e hoje falando conosco, porque a palavra é simbólica e a palavra ela é viva e ela é vida, Quando ela fala, ela nos coloca novamente de pé, Louvado e engrandecido é o nome dele. João 14, vamos ler o verso primeiro, diz assim. Vamos ler alguns versículos, Começando pelo primeiro aqui. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai e como podemos saber o caminho. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós conhecereis a mim, também conheceis o meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. De rebaixamandagaia. Aqui. Até aqui o 7. Engrandecido é o nome do Senhor. O próprio Jesus falando, O próprio mestre, ali
né? Naquela oportunidade, estava ali os discípulos, né? Estava falando com os discípulos, né? E eles estavam aqui, né? Interrogando, né? Aqui o Tomé, né? Quando ele diz no verso 5, e disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai e como podemos saber o caminho. Aí ele disse, eu sou o caminho no 6. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, ele diz, e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. E desde agora o conheceis e tendes visto. Palavra forte do nosso mestre. Quem sabe você ainda não tinha conhecido a Jesus. Quem sabe você ainda não teve essa oportunidade de conhecer Jesus, de ter um encontro real e verdadeiro com ele. E nesta tarde ele marcou encontro para você ouvir a voz dele. Porque ele está falando. Porque enquanto eu estou aqui transmitindo, ele está aí do outro lado. Ele está entrando aí dentro do seu coração. Ele está abrindo o teu entendimento. Ele está abrindo aí os teus olhos espirituais para que você possa ver a glória dele. Abrindo o seu entendimento para você entender e compreender o querer e a vontade dele na sua vida. Quem sabe até agora você viveu do seu próprio entendimento, com o seu próprio conhecimento, com o seu próprio caminho. Mas nessa tarde ele está te dando uma grande oportunidade de conhecer a ele. De conhecer a ele e de ter um encontro com ele. Porque ele te escolheu, meu querido, minha querida, do ventre da sua mãe. Jeremias, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1 e no verso 5, ele diz assim, antes que tu formasse no ventre, eu te conheci. Antes que tu saísse da madre, eu te santifiquei. E as nações eu te dei para o profeta. Olha aí o que ele fez pela tua vida. Olha aí o que ele projetou para a tua vida. Olha aí a história linda que ele escreveu para ti, antes que tu formasse no ventre da sua mãe. Então nessa tarde ele te deu essa grande oportunidade, você está bem aí ouvindo. Ele te deu essa oportunidade porque você é escolhido, você não é uma pessoa qualquer. Quem sabe até minutos atrás você pensava, o teu pensamento que tu eras uma pessoa qualquer, que tu eras uma pessoa que você não foi projetada por Deus, escolhida por Deus. Quem sabe você pensava isso? Mas nessa tarde ele está entrando aí e ele está dizendo aí para você, você é meu escolhido sim, você é meu amado sim, fui eu que te fiz sim, e eu escrevi uma história linda para a tua vida. E nessa tarde eu, o Senhor, eu falo contigo. Eu estou tirando do papel essa história que eu escrevi. E eu já estou começando a cumprir. Porque eu já estou aí trabalhando na tua vida. Eu já comecei a mover as águas ao seu redor. Eu já comecei a trabalhar de uma forma diferente na tua vida. Porque eu quero chamar a tua atenção. Porque eu quero que tu entenda e compreenda o que eu tenho para você. Que eu sou o teu Deus, eu te amo, e te amo do jeito que você é, eu te conheço melhor do que você mesmo, mas nesta tarde estou te dando uma grande oportunidade de ouvir a minha voz, e deixar eu trabalhar na tua vida, deixar eu terminar a grande obra, a boa obra que eu comecei. Eu vejo Deus falando com alguém aí de uma maneira toda especial. Eu vejo Deus falando aí de uma forma tremenda com alguém que está aí do outro lado. Nesta tarde, quando ele estava dizendo aqui, no verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém pode chegar até o Pai. Ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. Ele está falando a verdade. Ele está falando a verdade. Porque ele é a verdade. Além do caminho, ele é a verdade. E ele também é a vida.
E Ele quer te dar essa vida. Rebachomandagahai. Eu sei que muitas das vezes eu vejo muitas pessoas procurando muitos caminhos, andando aí nos seus pensamentos, né? Nos seus caminhos, mas a palavra do Senhor Jesus diz que Ele é o caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. Então nessa tarde, meu querido, Jesus, Ele manda te dizer que Ele é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E você não vai poder chegar a lugar nenhum se você não passar por Ele. Se você não tiver encontro com Ele. Se você não entregar a sua vida para Ele e não reconhecer Ele como o único Deus, você não vai poder chegar a lugar nenhum. Ah, irmã, mas o que a senhora está falando? Eu estou falando a verdade. Eu quero te dizer que há 24 anos atrás eu conheci esse Jesus. Há 24 anos atrás que Ele entrou na minha vida. E Ele mudou os meus pensamentos. Pois Ele abriu meu entendimento para me entender e compreender o querer e a vontade dEle na minha vida. E a primeira coisa que Ele fez questão de mostrar para mim, de revelar para mim, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. E que nada eu posso fazer sem Ele. E naquele momento eu entreguei a minha vida para Ele. E Ele mudou a minha história. E ali eu comecei a caminhar com Ele. Dia após dias. Até chegar esse dia chamado hoje. Foram muitas coisas que eu vi Ele fazer. Na minha vida e com a minha vida. Foram coisas grandes e firmes que Ele entregou nas minhas mãos. E eu digo assim para ti. Eu sou feliz. Eu sou alegre. Nessa tarde eu trago essa palavra com alegria no meu coração. Porque não há outro caminho. E não há outro Deus que tem tanto amor. Ele é o dono da bondade. Todos os dias as misericórdias dele são renovadas sobre a minha vida. Todos os dias. Todos os dias. Ele guarda a minha entrada e Ele guarda a minha saída. Aonde eu tenho colocado a planta dos meus pés. Todos os dias. Ele tem protegido a minha casa, a minha família. Todos os dias Ele tem me orientado. O que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Todos os dias Ele tem me dado saúde. Todos os dias Ele tem renovado as minhas forças. E nessa tarde Ele manda te dizer, eu não sou melhor do que você. Eu não sou a única que foi escolhida para ser abençoada por Ele, para ser amada por Ele. Ele manda te dizer que você também foi escolhido para ser amado, e protegido, guardado, escondido nele todos os dias. Você. Então nessa tarde Ele está falando contigo. Deixa Ele te usar. Deixa Ele fazer na tua vida essa obra linda que Ele quer fazer. Deixa Ele fazer um milagre. Deixa Ele mostrar para você que Ele tem todo o poder e Ele tem toda a autoridade. Sim. Ele está dizendo para você, minha filha, meu filho, eu abro o teu entendimento para tu entender. Eu abro. E você vai me conhecer. E você vai ficar comigo. Então aqui, queridos, Ele fala assim que Ele foi preparar. A palavra diz que quando Ele morreu ali no Calvário, todo mundo conhece essa história. Se você não conhece, eu vou aqui estar falando um pouquinho para você poder entender. Ele pagou um preço muito alto na cruz do Calvário. A palavra diz que Ele foi primeiro justo, inocente, sem pecado, sem mancha, íntegro, reto, perfeito. Ele foi humilhado, Ele foi traído, Ele foi preso e Ele foi ali passado por grandes torturas até o momento da sua morte.
A palavra diz que ali as torturas foram terríveis. Resumindo aqui, porque eu quero falar um pouquinho, quero chegar um pouco além, ali depois da sua morte. Mas para falar depois da sua morte, eu tenho que dizer para você o antes da morte dele. Porque é o antes ali, queridos, que é muito forte. Porque foi aquilo que ele passou ali, que hoje eu posso estar aqui testificando para você de tudo quanto ele fez na minha vida. E para dizer para você que ele quer fazer na tua vida também. A palavra diz que ele foi humilhado, ele foi preso, passou por muitas torturas até chegar à morte. E depois que ele ali morreu, a palavra diz que no terceiro dia ele ressuscitou. Então aí entre os céus e a terra, na mão dele foi entregue todo o poder e toda a autoridade. E aí, antes dele subir aos céus, ele ficou uns 40 dias ele ainda ficou na terra, antes de subir aos céus. Então essas palavras dele, e muitas como estão ali relatado em todo ali o evangelho de João, e numa delas, como nesse 14, no capítulo 14, ele está dizendo, ele diz assim que ele ia para o Pai, e ele ia preparar um lugar, porque ele não iria nos deixar órfãos. Ele voltaria outra vez para nos buscar e para levar, para nós ficar com ele eternamente. Então, queridos, todos nós, todos aqueles que conhecem a Jesus, conhecem a sua palavra, nós estamos aguardando o grande dia, que é o dia da vinda dele, a segunda vinda. E essa vinda ele voltará agora, queridos, como o leão da tribo de Judá. Ele voltará para julgar. Ele é o grande juiz. Ele vai julgar todos os povos, todas as nações. Ele vai julgar. Ele vai julgar você e vai julgar a mim. Vai julgar a mim e julgar a você. Então nós estamos aguardando esse dia. Nós estamos nos preparando para esse dia, que é o grande dia. Então ele diz assim que ele vai voltar e a palavra dele é fiel, é real. E nós temos que crer. E nós temos que confiar. E nós temos que fazer de tudo para que o inimigo não venha nos tirar desse foco, que é aguardar a vinda de Jesus. Então, queridos, para te esclarecer aí, quem sabe você não entendia, mas por que os evangélicos falam tanto que Jesus vai voltar, são quanto tempo que ele fala que vai voltar e não voltou até agora? Eu quero te dizer uma coisa, Jesus disse assim que ele está aguardando a ordem do Pai. Está nas Escrituras. Que nem ele não sabe o dia nem a hora, só o Pai. Mas ele está aguardando a hora que o Pai vai dizer, a qualquer momento, a qualquer segundo. Ele mandou que nós ficássemos em alerta, vigiando todo o tempo. Porque a qualquer momento ele desceria para obedecer aí o mandado do Pai e ele voltaria para nos buscar. Para buscar a sua igreja, para levar com ele, para morar eternamente com ele. Então, por isso, nessa tarde, quando ele fala aqui no verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim, que todos nós vamos ter que passar por ele. Tem muitas pessoas que acham que vai chegar em algum lugar ou vai chegar ao céu sem passar pelo Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que não. Nós temos que passar por ele. Todos vão passar por ele. Porque quando ele pagou o preço dele naquela cruz do Calvário, foi para isso. A palavra diz que ele venceu a morte, porque ele foi levado ali como a ovelha muda ao matadouro, como o cordeiro ali, ele foi sacrificado. Ele se sacrificou pelos nossos pecados, pelo seu pecado, pelo nosso pecado, pelos pecados de toda a humanidade, toda a terra. Então, naquele momento, ele passou por tudo que ele tinha que passar. Em nenhum momento ele saiu fora daquilo que ele não podia sair. Então, todo o tempo ele foi íntegro, todo o tempo ele foi reto, todo o tempo ele foi santo, todo o tempo ele foi justo. Então, por isso, ele venceu a morte. E no terceiro dia ele ressuscitou.
Quer dizer, ele cumpriu a missão dele. Cumprindo a missão dele, ele pagou a dívida que a humanidade tinha com Deus, o pecado. Então ali, a partir daquele momento, queridos, que ele ressuscitou, entre os céus e a terra, na mão dele foi entregue todo o poder e toda a autoridade. Então ali ele passou, queridos, ali naquele momento, nós, né, passamos a viver pela graça. E ali naquele momento, pela graça dele, através ele passou a ser o nosso advogado fiel. Então, a partir daquele momento, ele pegou na minha mão, na mão do homem, e pegou na mão de Deus e nos reconciliou a Deus. Então, hoje, para que hoje a prostituta, as pessoas que estão aí nas cadeias, né, do inimigo, nos vícios, então coisas que não tinha perdão, que antes de Jesus morrer naquela cruz do Calvário, esses pecados eram levados à morte. As pessoas que era pego nesse ato desses pecados, como o furto, né, o adultério, né, ali o roubo, né, o furto, o roubo e outros eram pegados naquele exato momento e era levado à morte. Eram mortos. A sentença para eles era a morte. Então, quando Jesus venceu ali a morte, ele pagou o preço por todos. Então, ali, naquele momento, era uma nova lei, a graça. Então, mas com essa palavra aqui, né? Entrando por essa palavra aqui. Todo aquele que passar por ele, todo aquele que crê nele, que aceitar a ele, aí, nesse momento, a vida, a história dessa pessoa muda. Por mais sujo que ele seja, por mais pecador que ele seja, aí, quando Jesus, ele entrega a vida dele para Jesus, Jesus muda a história dele. Por quê? Jesus perdoa os nossos pecados. E aí ele cria uma história nova para a nossa vida. Uma história de uma nova vencedora, um novo vencedor. Então eu quero te dizer nessa tarde, é por isso que nós temos que passar por ele. Por isso que ele, queridos, é só ele. Às vezes muitas pessoas perguntam, mas por que vocês acreditam só em Jesus? Por que vocês não acreditam em outros deuses? É porque foi Jesus que pagou o preço na cruz do Calvário, com o seu sangue, com a sua vida, pelos nossos pecados. E ali, através do novo mandamento que ele deixou, queridos, que nós temos que passar por ele, para nós obter o perdão dos nossos pecados. Mas todo aquele que crê nele será salvo, a palavra diz. Todo aquele. Mas aquele que não crê já está condenado, viu? Porque se Jesus voltar agora, você não crê, não deu tempo, aí fica difícil, né? Aí não dá tempo de você se arrepender. Aí você não vai ter a salvação. Então nessa tarde ele colocou no meu coração uma simples palavra, mas a palavra do Senhor poderosa. A palavra tremenda, porque esta palavra ela veio diretamente dos céus. E nessa tarde ele colocou no meu coração para trazer para você que está aí do outro lado. Então nessa tarde ele diz: meu filho, minha filha, se tu entregar a tua vida, a tua alma para mim, eu perdoo todos os teus pecados, eu saro as tuas feridas, eu escrevo o teu nome no livro da vida, eu já preparei o lugar para você. E no momento que eu voltar, eu vou te buscar para ficar aqui comigo. Mas você tem que crer no teu coração, você tem que obedecer no teu coração. Então nessa tarde ele está falando com você. Eu creio que Deus está indo aí do outro lado. Deus já está trabalhando aí na sua vida. Então recebe essa palavra nessa tarde. Recebe com amor, recebe com alegria. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Ele realizar aquilo que Ele quer realizar. Porque grandes coisas Ele tem para fazer. Porque Ele te escolheu, você é privilegiado. Ele escolheu dentro da sua casa, no meio da sua parentela, na sua rua. Ele escolheu aí no seu bairro, na sua cidade. Ele escolheu a você. É você que Ele escolheu.
Então agradeça a Ele por ser um escolhido dele e retribui a Ele com a sua gratidão. Seja grato, seja grata a Ele. Entrega a sua vida para Ele. Confia nele e entrega seu caminho e Ele tudo fará. Ele vai cuidar de você. Que Deus abençoe a todos nessa tarde. Fica com essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe a cada um. E eu agradeço nessa tarde ao Senhor por essa rica oportunidade. Que Deus abençoe.